A nossa adoração, a palavra do Senhor diz: aplaudir o Senhor todos os povos, e é isso que nós fazemos com muita fé, com muita alegria, dando início a mais um culto e com o nosso coração bem aberto, dilatado, tendo a certeza que o Espírito Santo de Deus já está presente nessa manhã e que nós venhamos, irmãos, estar sensíveis à voz dele. Muitas vezes nós oramos a Deus pedindo para o Senhor falar conosco, pedindo uma resposta, pedindo uma direção para as nossas vidas, e muitas vezes ele fala. Muitas vezes ele dá a saída, muitas vezes ele dá essa direção, muitas vezes ele dá essa palavra, só que nós não compreendemos. Muitas vezes o Senhor já respondeu aquilo que você orou. A resposta ele já enviou para a sua oração, mas você não percebeu ainda. Por quê? Porque muitas vezes nós estamos desconectados espiritualmente, nós estamos dispersos, e aí quando Deus fala nós não entendemos, não prestamos atenção. Então fala com Deus nessa manhã, fala: Senhor, eu quero estar ligado contigo, amém? Eu quero estar em sintonia, eu quero estar aqui em comunhão verdadeiramente, porque quando o Senhor falar comigo eu quero entender que isso foi a resposta do Senhor para a minha vida, em nome do Senhor Jesus, amém? E com certeza eu creio que Ele tem algo muito forte a falar ao seu coração hoje, ao nosso coração, e nós sairemos daqui verdadeiramente alimentados. Quem crê nisso, para a glória de Deus? Então vamos falar com Deus. Eu peço que você feche seus olhos, as suas mãos, seu coração, e que você repita comigo: Senhor Deus, eu creio de todo o meu coração que o seu Espírito Santo já está presente nessa manhã sobre a minha vida, e o Senhor tem liberdade para agir, para operar, para falar ao meu coração, em nome de Jesus. Diga: Senhor, eu creio que Tu tens o escape para a minha vida, Tu tens o refúgio e a direção. Oh, aleluia. Abre o seu coração, meu irmão. Abre o seu coração e vai louvando a Ele. Abre o seu coração, vai entregando o seu tudo para Ele agora. Sempre há um escape, sempre há uma saída para aqueles que são do Senhor Jesus. Sempre haverá um escape para aqueles que confiam no Senhor. O inimigo pode até tentar, meu irmão, de diversas formas te tirar da presença de Deus. Mas com o Senhor na sua vida, com o Senhor à sua frente, todos os planos do inimigo serão frustrados. Oh, aleluia. Oh, Espírito Santo de Deus, seja bem-vindo no nosso meio. Nós queremos te adorar de todo o nosso coração. O inimigo tenta laços e embaraços pra me envergonhar, mas não vai, porque eu não estou sozinho nessa guerra, está comigo o braço forte do Senhor, aquele que acalma o vento, aquele que aquieta o mar, que tira a força do fogo, que faz o leão jejuar. O Deus que derruba as muralhas, da estéril faz mãe de filhos, é o mesmo que brada do alto: não temas, sou contigo. Deus já tem um caminho aberto pelas águas, faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênçãos. Ouço a voz, Deus te dá escape e livramento. Deus já tem, meu irmão. Deus já tem um caminho aberto pelas águas, faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênçãos. Ouço a voz,
escape e livramento. O inimigo tenta laços, embaraços pra me envergonhar, mas não vai, porque nós não estamos sozinhos, igreja. Porque eu não estou sozinho nessa guerra, está comigo o braço forte do Senhor. Aleluia! Aquele que acalma o vento, aquele que aquieta o mar, que tira a força do fogo, que faz o leão jejuar. O Deus que derruba as muralhas, da estéril faz mãe de filho. É o mesmo que brada do alto, não temas, sou contigo. Deus já tem, Deus já tem um caminho aberto pelas águas, faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênçãos. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. Deus já tem um caminho aberto pelas águas, faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuva de bênçãos. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. Aquele que acalma o vento, aquele que acalma o vento, aquele que aquieta o mar, que tira a força do fogo, que faz o leão jejuar. O Deus que derruba as muralhas, da estéril faz mãe de filhos. É o mesmo que brada do alto, não temas, sou. Levante as suas mãos e declare que Deus já tem um caminho aberto pelas águas, faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuva de bênção. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. Ele já tem, meu irmão. Deus já tem um caminho aberto pelas águas, faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Sempre haverá, haverá nuvens que trazem chuva de bênção. Oh, aleluia! Eu ouço a voz, Deus te dá escape e livramento. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Vai dando glória a Deus, igreja. Oh, aleluia, Espírito Santo. Obrigado, Jesus, porque sempre haverá um escape em Ti. Sempre haverá um escape para aquele que confia no Senhor. Oh, o Senhor dá livramento. O Senhor é poderoso nas batalhas. O Senhor é aquele que acalma o vento, que aquieta o mar. O Senhor é aquele que faz o morto ressuscitar. O Senhor é aquele que faz paralítico andar. O Senhor é aquele que guarda e protege, que envia exércitos, legiões de anjos para livrar aqueles que são teus. Oh, santo, santo, santo. Oh, a presença de Deus está aqui nessa manhã. Oh, Ele te levanta, meu irmão. Oh, Ele te levanta do chão. Oh, Deus já tem um caminho aberto pelas águas. Muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênção.
Deus te dá escape e livramento. Se você crê nisso, então declare: Deus já tem. Ele já preparou a saída, meu irmão. Faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênção. Ouça a voz. Deus te dá escape e livramento. Nisso e confia, aplauda bem forte ao nome de Jesus. Porque o Senhor Deus é contigo. O Senhor poderoso nas batalhas não te deixa nem te abandona. O Senhor poderoso nas batalhas, Ele te guarda e te livra do mal. Ele é quem guarda a sua entrada e a sua saída. Aplauda bem forte ao nome dEle. Oh Jesus, obrigado por estar conosco. Santo, santo é o teu nome. Glória a Deus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra do Senhor declara, meu irmão, 1 Coríntios 10:13, que o Senhor Deus, Ele não deixa vir sobre nós tentação senão humana, mas antes com a tentação Ele dá também. E o próprio Senhor, Ele é o escape. Que diz o Salmo 91, versículo 1, aquele que, aonde? No esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, descansará. Esteja em Cristo, porque quem está em Cristo, meu irmão, quem está em Cristo é guardado. Quem está em Cristo está guardado e livre de todo mal em nome de Jesus. E essa é uma manhã de adoração para você se envolver com Deus e para que Ele faça algo grande na sua vida. Quem crê nisso em nome de Jesus. Então fala para o seu irmão, fala: Deus tem algo grande a fazer na sua vida hoje. Creia nisso para a glória do nosso Deus. Amém? Vamos louvar com bastante alegria, aplaudindo bem forte a Ele. É manhã de adoração na presença do nosso Deus. Declare com fé. Vamos adorar a Deus. Vamos adorar a Deus. Vamos invocar seu nome. Vamos adorar a Deus. Levante sua voz, declare: vamos adorar. Vamos adorar a Deus. Com alegria ao Senhor. Vamos adorar a Deus. Vamos invocar seu nome. Vamos adorar a Deus. Diga: Ele veio em minha vida. Ele veio em minha vida. Um dia especial. Mudou meu coração por um novo coração. E essa é a razão porque eu canto assim. Vamos adorar a Deus. Diga: Ele veio em minha vida. Ele veio em um dia especial. Mudou por um novo coração. E essa é a razão porque eu canto assim. Vem forte. Vamos adorar a Deus. Volta, uma igreja. Vamos adorar. Celebra o nome dele. Vamos adorar. Vamos invocar. Vamos invocar seu nome. Vamos adorar. Levante a sua voz. Vamos adorar a Deus. Cante. Vamos adorar. A bonita igreja do Senhor. Vamos adorar. Vamos adorar. Aleluia. Vamos invocar seu nome.
Você se lembra desse dia? No meu coração, por um novo coração. E essa é a razão porque eu canto assim. Vamos adorar a Deus. Ele veio em minha vida em um dia especial. No meu coração, por um novo coração. E essa é a razão porque solta a voz. Mais um grito ao Senhor, vai lá. Vamos adorar Deus. Vamos adorar. Pra terminar, vamos adorar. Vamos adorar. Vamos aplaudir a Deus em nome de Jesus. Amém, povo de Deus. Glória a Deus. Ministro Tony vai colher os testemunhos. Bom dia, povo de Deus. Tudo bem com vocês? Senta um pouquinho. Glória a Deus. Deus, ele tem feito coisas grandes aqui em Guarulhos, não é verdade? Quantas pessoas têm testemunhado. Eu gostaria de ouvir 2 testemunhos aqui nessa manhã, pessoas que foram abençoadas, pessoas que foram tocadas por Deus, receberam livramentos, prosperaram. Meu irmão, faça parte do time que vence. Semana passada à tarde, nós temos ensinado as pessoas o seguinte: quando você vence, quando você prospera, quando você alcança o milagre, a glória é de quem? Mas e o testemunho é de quem? De Deus? É seu, rapaz. O testemunho é seu. Fala assim, a glória, ela é de Deus, mas o testemunho é meu. Amém? Vamos ouvir pessoas que estão vencendo, pessoas que têm testemunhos, têm bênçãos para contar. Começar com o irmão Diego. Bom dia, meu irmão. Bom dia, igreja. Bom dia. Qual que é o nome do senhor? É Giovanni. O que Deus tem feito na sua vida? É o seguinte, eu estava orando a Deus, falando com Deus para tocar no coração do meu patrão, para dar um aumento para mim, que as coisas sempre vêm aumentando todo dia, né? Aí Deus me surpreendeu antes de... Eu acho que um mês e pouco veio a resposta, sem eu pedir, né? Aumento. O patrão chegou e falou, ó, vou dar um aumento para você e você dá mais uma ajuda aí, que eu sou pintor de automóvel, né? Para você ajudar mais o pintor aí com a pintura. E aí deu um aumento, acho que de 20% mais ou menos. Olha, era o que o senhor esperava? Eu nem estava esperando isso, Nem estava né? esperando. Eu ia fazer um ano ainda em maio, né? Que ele tinha dado aumento para mim, né? Aí eu comecei já a preparar, né? Aí falei, toca no coração dele para dar um aumento para mim. E sem eu pedir, ele já deu um aumento, né? Glória a Deus, vamos aplaudir. A honra e glória do Senhor, né? A honra e glória do Senhor. Quem tiver precisando de um aumento, pega umas dicas com o irmão ali. Que... Bom dia, minha irmã. Bom dia. Qual é o nome da senhora, dona Ilma? Ilma. Ilma, glória a Deus. Qual que é a bênção? Então, meu tio ele ficou internado há mais de um mês, né? Com pancreatite. E um dos momentos de visita, o médico falou para minha mãe que possivelmente precisava fazer hemodiálise. E nós oramos, trouxemos aqui também para as intercessoras, assim que ele foi internado, colocamos diante de Deus, primeiramente. E ele fez a cirurgia e, para a honra e glória do Senhor, não fez hemodiálise e nem vai precisar. E nem vai precisar. Colocou em oração junto com o time das mulheres que vencem e o milagre aconteceu. Sim. Vamos aplaudir o Senhor Jesus? Eu só vou ouvir mais esses 2 testemunhos aqui, tá bom? Por causa do tempo. Irmão Diego, bom dia, minha irmã. Bom dia. Qual que é o nome da senhora? Marilda. Marilda, o que Deus tem feito na sua vida? Foi ontem que eu estava na cozinha, né? Preparando o almoço. Eu fiquei emocionada. E eu sou bem chorona, viu, gente? Não repara, não. E eu estava terminando o almoço, ali quietinha, meu filho no quarto, e meu marido no quarto também, né? Aí ele veio, ficou atrás de mim. Falou assim, bem, eu estou me sentindo mal. Está doendo tudo aqui embaixo na barriga e está prendendo tudo. Eu falei assim, o quê? Aí eu peguei o pano de prato e sequei minha mão, que estava molhada, estava lavando louça. Eu falei assim, fecha os olhos agora.
Ô, glória. E ele estava com o olho aberto, assim, fecha os olhos. Ele é de outra igreja, né? Mas ele crê que a oração. Coloquei a mão na barriga dele, eu falei assim, Satanás, sai da vida dele. Larga esta vida, ela não é sua. Pega a tua doença da bexiga, onde você se encontra agora. Da próstata, onde for, não importa. Por um caminho você veio, mas por 7 você vai embora agora. Amém. Sai em nome de Jesus, e foi embora. Aí ele foi deitar, toma um pouquinho de água. Foi deitar, eu fiquei atenta, né? Terminei o almoço, ele veio almoçar, mas não foi o almoço. Não quis comer nada, colocou no prato, mas não foi. Eu e meu filho ficamos na mesa almoçando. Aí eu fiquei atenta, né? Com ele. Aí ele dormiu na hora. A senhora mandou o mal embora, usou a fé. Mandei o mal embora e ele... Se posicionou como filha de Deus. Confiei, ele falou assim, ó, já está indo embora, já não estou sentindo mais nada. Glória para a Deus. honra e glória do Senhor Jesus. Vamos aplaudir o Senhor Jesus? Tem que se posicionar, meu irmão. Tem que se posicionar como homem, como mulher de Deus. Amém? Bom dia, minha irmã. Bom dia. Qual que é o nome da senhora? Meu nome é Leide. O que Deus tem feito na sua vida, minha irmã? Livramento na minha família. O meu sobrinho ontem, quando foi trabalhar, quase eu roubando a moto dele. Mas ele teve o escape e livramento, como acabamos de louvar, e ele conseguiu a moto de volta porque os policiais a resgataram. Mas quando ele veio para casa, aí os mesmos que queriam tentar roubar a moto dele, ele conheceu e ele teve outro livramento, conseguiu se livrar. Esse é meu testemunho, que nós devemos perseverar sempre. E cada vez mais de confiar em Deus e a honra é dele. Glória a Deus. Vamos aplaudir o Senhor Jesus. Você está guardado, você está debaixo da unção de Deus. Amém? Eu tenho um recadinho rápido para você aqui. Meu irmão, nós somos parte aqui do louvor da igreja, né? Eu estou à frente desse trabalho. Eu queria convidar você que canta, você que toca algum instrumento, você que canta, tem um desejo de estar louvando diante do Senhor. Eu peço que você venha falar comigo no final do culto. Amém? Nós temos aqui pessoas que podem fazer coisas para a obra de Deus, não é verdade? Não desperdice o seu talento. Eu iniciei no time do louvor da igreja, de onde eu passei, eu tinha 14 anos, aliás, 13 anos, tinha acabado de me batizar. E desde então eu já tentei fugir algumas vezes, mas sempre Deus me traz de volta, amém? Eu quero convidar você a fazer parte desse time, né? Pessoas que estão aqui dispostas, têm um coração em servir, o coração ali disposto a louvar ao Senhor com alegria. O que é preciso para que você faça parte desse time? É necessário também a qualidade técnica, também na questão vocal, é necessário ter uma base ali do instrumento, você que toca, mas converse comigo no final do culto, vai ser um prazer receber você, vai ser uma alegria ter você conosco aqui, e juntos nós vamos louvar o Senhor Jesus de todo o nosso coração. Então você que tem esse desejo no seu coração, chegou o momento, chegou a hora. Fale comigo no final do culto que eu vou te instruir melhor, tá bom? Deus abençoe. Verifica seu celular aí já no nome de Jesus, coloca ele no silencioso. Amém? Já vai se colocando de pé. Glória a Deus. Feche seus olhos, coloque as mãos sobre o seu coração. Fala para o Senhor falar contigo nessa manhã, no nome de Jesus. Aleluia, Espírito Santo de Deus. Obrigado por tudo aquilo que o Senhor está fazendo no nosso meio, Jesus. Como é maravilhoso, como é lindo, Pai, ver o Teu agir, o Teu operar. Nós só temos a glorificar o Teu nome por tudo que o Senhor é. Agradecer a Ti pela oportunidade de estar em Tua presença. Agradecer a Ti, Senhor, por cada livramento, cada bênção derramada, cada palavra que o Senhor tem nos dado por esses dias. Louvado, engrandecido seja o Teu santo nome, pois o Senhor é digno da honra, da glória e do nosso louvor, ó Deus. E nós somos gratos a Ti, ó Deus. Nós somos gratos a Ti por ter morrido na cruz em nosso lugar, por ter pagado o preço da dívida que nós não poderíamos pagar com as nossas próprias forças. Obrigado, Jesus, pela salvação. Obrigado, Jesus, por tudo que o Senhor tem provido para nós. Nós te adoramos. Ao Rei dos Reis consagro tudo que sou.
gratos louvores transborda o meu coração. A minha vida eu entrego nas tuas mãos, meu Senhor, pra te exaltar com todo o meu amor. Diga: eu te louvarei. Eu te louvarei conforme a tua justiça e cantarei louvores, pois tu és altíssimo. Celebrarei a ti, ó Deus, o meu viver. Cantarei e contarei as suas obras, pois por tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser que neles há. Toda a terra celebra a ti com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Toda a terra celebra a ti com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Celebrarei a ti, ó Deus, com meu viver. Cantarei e contarei as suas obras, pois por tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser que neles há. Toda a terra celebra a ti, cântico de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Toda a terra celebra a ti, cântico de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Pois tu és o Deus Criador. Pois tu és o Deus Criador. Criador, diga a Ele a honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus, e o louvor ao Rei Jesus. Diga a honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus, e o louvor ao Rei Jesus. Levante as suas mãos, adore Ele. A honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus, e o louvor ao Rei. Aleluia.
e o poder ao Rei Jesus, e o louvor ao Rei dos Reis, Jesus, a honra. Tu mereces toda a glória, toda a força e o poder a ti, Jesus, e o louvor. Santo, 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 Jesus, oh, a honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus, e o louvor ao Rei Jesus. Esse nome é santo, nome tão lindo, nome maravilhoso. Neste nome nós temos a vitória. Graças a Deus que nos dá a vitória em Cristo Jesus. Oh, meu irmão, um dia aquilo que é mortal se revestirá de imortalidade. Aquilo que é corruptível se revestirá de incorruptibilidade. Então se cumprirá o provérbio que diz: tragada foi a morte na vitória. Onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó inferno, o seu aguilhão? Tragada foi a morte na vitória, porque o Rei dos Reis se fez homem, o Rei dos Reis se fez carne, ele se humilhou, ele se prostrou, ele se entregou naquela cruz, para que eu e você, meu irmão, tivéssemos a liberdade de adorar. Oh, recanta, alabacê. Oh, a presença de Deus está aqui nesse lugar. Louve, 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 louve. Enquanto você adora, meu irmão, as cadeias elas são quebradas, as cadeias elas são destruídas. Receba adoração, todo louvor, Santo Deus, cante a honra, a honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus, e o louvor ao Rei Santo. Diga o nome dele bem alto. Isso. A honra, a glória e a força e o poder ao Rei Jesus, e o louvor ao Rei. Não se canse, meu irmão, não se canse de dar a Ele a honra, Ele merece a honra, toda a glória, toda a força e o poder ao Rei Jesus, e o louvor ao Rei Jesus, Jesus.
Jesus, e o louvor ao Rei. Um dia, meu irmão, nós nos encontraremos com Ele na grande ceia do Cordeiro. Um dia esse louvor será entoado junto aos anjos do céu. Mas enquanto esse dia não chega, nós fazemos esse ensaio aqui na terra. Nós estamos nos preparando, nós estamos caminhando como peregrinos, sim, como estrangeiros, sim, mas nós estamos indo em frente, nós estamos indo adiante com Cristo, o nosso general à nossa frente, endireitando os caminhos tortos, quebrando as correntes, quebrando os grilhões. Nos ajude a permanecer, Jesus. Nos ajude a ficar firmes diante da Tua presença, pois não há outro, não há outro, não há outro igual. Não há outro como Tu. O nosso prazer é Te adorar. O nosso prazer é Te louvar. O nosso prazer é estar na Tua presença, ministrando louvor, ministrando adoração. Levante as suas mãos e cante. A honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus, e o louvor ao Rei Jesus, a honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus, e o louvor ao Rei Jesus. Pai, nós estamos aqui em Tua graça e em Tua presença, e queremos sair daqui hoje renovados. Nós estamos, meu Pai, nos domingos, onde estamos aprendendo sobre o sucesso, como obter o sucesso aos olhos do Senhor. Que possamos sair daqui neste domingo, Senhor, crendo, ó Deus, que o Senhor colocou dentro de nós tanto querer, como também a capacidade para realizar. Pai, abra os olhos espirituais do seu povo, Pai, porque quando o Senhor coloca algo no nosso coração, o Senhor também nos dá a capacidade. O Senhor também concede a nós, ó Espírito de Deus, a condição de realizar a tal coisa, porque Tu és o Deus do impossível. Aquilo que é impossível para nós é possível para o Senhor. Diga: Senhor Jesus, levante as suas mãos, porque Deus já está te dando uma unção aqui hoje. Talvez existe algo no seu coração, um querer, um desejo, mas você se acha incapaz de realizar tal coisa. Talvez o diabo conseguiu colocar no seu coração que você não é a pessoa certa para aquilo, mas o Deus que você serve é o Deus do impossível, que pega alguém sem capacidade alguma e transforma a tal pessoa com condições para realizar a tal tarefa que aos olhos humanos, aos seus olhos você não pode. Pede para Deus: Senhor, eu quero esta unção. Porque quando Deus achou Davi, como diz o Salmo 89, versículo 20, achei a Davi, meu servo, com meu santo óleo eu ungi. Deus deu a Davi a capacidade, e Deus está derramando em você aqui hoje essa capacidade. O meu Deus é o Deus do impossível, Jeová Jireh,
Jeová Jireh, o grande El Shaddai, que abriu o mar vermelho, que abriu o mar vermelho e ao seu povo, fez passar, e da e da rocha água limpa fez brotar. Declare: o meu Deus é o Deus do impossível. é o Deus do impossível, Que liberta encarcerado das prisões, faz da estéril mãe de filhos, restaura a alma do ferido, e dilata o amor, dos corações. Declare isso: que dá vista aos cegos, E aos surdos faz ouvir, faz da tempestade se acalmar. andou sobre o mar, E aos surdos fez falar, paralíticos e coxos fez andar. O meu Deus é o Deus do impossível, é o mesmo hoje, sempre há de ser. Declare isso: o meu Deus é o Deus do impossível, fará o impossível pra você, e fará o impossível por você. Fico obrigado, Jesus. Vamos dar uma linda salva de palmas. Glória a Deus. Amém, irmãos? Cumprimenta a pessoa que está do seu lado. Diga bom dia, a paz. Isso. Dá um sorriso. Pastor, hoje não estou com um sorriso, mas dá um sorriso para o irmão. Amém? Ontem eu estava falando com uma senhora ontem. Eu estava falando para ela assim: o que é a cruz de Cristo? Porque nós decidimos seguir Jesus por aquilo que Ele fez na cruz. E eu estava explicando para ela ontem o que é a cruz. A cruz é isso aqui, ó. O que é a cruz, pastor? É isso aqui, ó. Pronto. Acho que consegui fazer isso aqui. E o que significa a cruz? A cruz é comunhão com Deus e comunhão com os irmãos. Se você não tem isso, então não é evangelho. Então você não tem uma vida cristã. Quem está entendendo? Ah, pastor, eu gosto de ter comunhão com Deus. Comunhão com as pessoas é muito difícil. Tem gente que é chata. Tem gente que eu não gosto. Tem gente que tem uma conversa. Mas, irmão, isso aqui é comunhão. Um vai aprendendo com o outro. Diga amém. Não adianta só ter comunhão com Deus se você não aprende a ter comunhão com os irmãos. Não tem como, é impossível isso. Pode sentar, em nome de Jesus. Hoje nós vamos falar sobre oportunidade. Todo mundo tem oportunidade? Sim ou não? A oportunidade é para todos? É. A Bíblia fala que é. E por que tem pessoas que elas dizem que nunca teve oportunidade na vida? Você já ouviu alguém falar isso? O que me falta é uma oportunidade. Mas a Bíblia fala que a oportunidade é para todos. E por que alguns vivem dizendo que não tem oportunidade? Porque talvez não tenham observado a palavra de Deus. E é isso que nós vamos falar hoje. Está lá nós podemos começar lá em Eclesiastes mesmo. Eu até mandei já o versículo de Eclesiastes, mandei separado aí. Eclesiastes 9:11. Deixa a sua Bíblia aberta aí. Tem uma outra versão que no finalzinho está falando sobre oportunidade, que é o que eu vou usar. Eclesiastes 9:11, exatamente. Podemos ler? Você achou já? Eclesiastes 9:11. E tem a ver com sucesso, tem a ver com aquilo que o senhor está falando, sim? É isso que nós vamos falar hoje.
Voltei-me e vi debaixo do sol, que não é de quem? Dos ligeiros a carreira, e nem dos fortes a batalha, e nem tampouco dos sábios o pão, e nem tampouco dos prudentes as riquezas, e nem tampouco dos entendidos o favor, mas que o tempo e o quê? É por isso que eu estou lendo ali um pouquinho diferente na tela, mas que o tempo e a oportunidade ocorrem para quem? A todos. Eu sempre gosto de explicar esse versículo desse jeito, um jeito simples. Talvez você não é uma pessoa muito rápida. Pastor, eu sou uma pessoa assim que eu não consigo resolver as coisas com muita rapidez. Eu sou meio lento. Eu tenho coisa que eu sou meio lento. Você também é? Quem é também? Eu sou meio lento. Quer ver uma coisa que eu sou devagar para fazer? Comer. Eu não consigo comer rápido. Eu como, a minha mulher, o pessoal até fala, acho que quem já viu eu comendo, quem já sentou à mesa comigo, fala, a comida esfria, ele está comendo, eu não sei comer rápido. Quem também é assim? Quem sabe comer rápido? Por isso que queima a língua. Não, eu não sei comer rápido. Mas não é só comida, não. Tem outras coisas também que eu sou bem devagar. Talvez eu não tenha a capacidade que muitos têm. Tem gente que tem uma capacidade, né, de raciocínio, não tem? Tem ou não tem? Você fala, pastor, olha, eu queria ser igual a essa pessoa. Talvez você não é. Então a Bíblia fala o seguinte, olha, eu vi debaixo do sol aqui na terra, que não é dos rápidos a carreira. Tem gente que não tem muita rapidez para fazer as coisas. Mas isso não quer dizer que ele não tem a oportunidade. Aprenda isso. Aí ele diz mais, e nem dos fortes. Talvez você não seja uma pessoa tão forte como muita gente. Talvez tem gente que já passou uma luta igual a sua, e talvez foi mais forte que você. Soube lidar melhor do que você. Quem está entendendo? E talvez você diga assim, puxa vida, essa pessoa, eu vi essa pessoa passando por essa luta, eu não sou igual a ela. Talvez você não seja tão rápido, talvez você não seja tão forte. Aí o texto vai dizendo, e nem tampouco dos sábios o pão. Tem muita gente que é muito inteligente, mas está passando necessidade. Aí você vai vendo outras pessoas que não teve a mesma capacidade, não tem? E a pessoa está crescendo, está evoluindo, mas como que pode? Tem gente até que não tem muito estudo, né? E cresceu na vida, não tem? Tem ou não tem? E aí tem aquela pessoa que é muito inteligente. Não estou dizendo que não tem que estudar, viu, gente? Não estou dizendo isso. Não estou dizendo que você não tem que se adequar, né? Não estou dizendo que você não tem que se preparar. Não estou falando isso. Mas você vê aí, existem pessoas que não são tão inteligentes, né? Não estudou, mas ela tem uma capacidade de fazer as coisas que foi dado por Deus. Foi Deus que deu. Presta atenção no texto. Aí ele diz assim, e nem tampouco dos prudentes as riquezas. Tem gente que é muito prudente, tem gente que sabe fazer as coisas, tem gente que recebeu o dom de Deus. Quer dizer, não é tão prudente, essa pessoa é louca, olha o que ela está fazendo, mas ela está prosperando. Aí ele diz mais, nem tampouco dos entendidos o favor. Mas a gente tem que entender isso aqui, mas o tempo e a oportunidade ocorrem para quem? Para todos. Às vezes falta para essa pessoa o querer de Deus. Talvez ela tenha muita capacidade, só que ela não tem o querer de Deus. Quem está entendendo? Talvez ela tenha a capacidade humana, mas não a capacidade que veio de quem? Que vem de Deus. Que é isso que eu quero explicar isso para você hoje. Você pode ter, pastor, eu me qualifiquei, mas você precisa ter a condição que o Espírito de Deus dá ao homem. Porque toda capacidade, ele pode até produzir a si mesmo, mas a capacidade que dá a vitória vem de Deus. Quem entende, diga amém. Deixa eu fazer uma oração breve. Pai querido e Pai amado, esta palavra de hoje
veio, meu Deus, para despertar o dom que há nesta pessoa. A tua palavra diz: desperta o dom que há em ti, ó Timóteo, que foi necessário até pela imposição de mãos. Ele tinha aquela capacidade, mas precisava ser despertado, precisava ser acordado. Pai, tem pessoas aqui que têm a oportunidade de dar uma virada na vida, de sair, meu Pai, da situação que está lá embaixo e se levantar na vida. Mas essa pessoa precisa despertar o dom que há dentro dela, a capacidade, Pai, que talvez está adormecida como estava lá em Timóteo. Mas quando ela sair daqui hoje, ela vai receber a unção no alto da sua cabeça. E esta unção é a capacidade. A tua palavra, meu Deus, vai despertar esta pessoa. Fala, meu Deus. Eu quero aproveitar esta oração para abençoar os fiéis. Esta pessoa que ouviu semana passada a tua palavra e separou hoje, Pai, uma oferta, porque ela sabe, ela entendeu a importância de ser fiel a ti, a importância, ó Deus, de não somente ser servo, mas também de ser fiel. Então eu quero abençoar a cada dizimista e ofertante, Pai, que esta pessoa esteja atenta para ouvir a sua voz, e que na hora da palavra não exista nenhuma outra voz a não ser a do Senhor. A tua palavra diz que nós devemos ouvir as palavras dos sábios em silêncio, e que esta pessoa, meu Pai, não permita que nada e nem ninguém impeça dela ouvir a tua palavra. Diga amém e glória a Deus. Amém? Vamos à palavra. Irmão, esse versículo, o que eu acabei de citar, isso aqui está na palavra de Deus. Não deixa ninguém tirar a sua atenção. Às vezes, o missionário até falou que às vezes ele estava recebendo a palavra, o pastor estava pregando, chegava alguém atrasado, aí perguntava: ele está pregando aonde? Aí o missionário fazia assim: escuta. Porque na hora que você para dar atenção para aquela pessoa, você perdeu algo que o homem de Deus estava falando. Ali você perdeu. Então aquela parte que você acabou dando atenção para a pessoa, aquela parte Deus estava falando, você perdeu. Deus queria falar com você. E talvez seria uma parte importante. Então não se distraia por nada. Eu sei que tem muita gente que às vezes acompanha a mensagem pelo celular, e às vezes é meio complicado, porque se ela não coloca o modo avião, aí vai chegando mensagem pelo WhatsApp, e isso distrai a pessoa. Distrai ou não distrai? Distrai. Já verifica já o seu celular, se você deixou ligado, deixa ele lá abaixo, para não tocar, para não atrapalhar ninguém, porque se toca, tira a atenção. Aí fica esse negócio: alô, morto, aqui é vivo. Aí esse negócio fica falando de morto aí, né? Aqui é vivo só. Amém? Então verifica aí se você deixou seu celular ligado. E aumenta um pouquinho esse ar aqui, por gentileza, porque está quente. Vamos à palavra? Vamos lá. Efésios, capítulo 5, versículo de número 16. O texto diz assim, eu vou ler em duas versões. Remindo o quê? O tempo, porquanto os dias são maus. Remir o tempo é você aproveitar ele. Então você tem que fazer, os dias estão passando muito rápido. E os dias são maus, as oportunidades estão passando. E na versão que eu coloquei lá, está assim, ó, aproveitando ao máximo cada o quê? Cada oportunidade. Porque os dias são maus. Então você percebe que as oportunidades nunca vêm no dia favorável, já percebeu? Como eu falei antes, não vem no dia, parece que você fala, puxa vida, mas logo agora. Porque se eu tivesse a condição, se eu tivesse a capacidade, né, eu ia aproveitar essa oportunidade, mas agora que chega. Na hora que a gente precisa, não vem, não é assim? Na hora que a gente está procurando, não aparece. Mas na hora que a gente já faz tudo, aí aparece a oportunidade. Então você tem que aprender a aproveitar a oportunidade. Os dias sempre vai ser maus.
Porque se você olhar pelo tempo, para o momento, você não vai fazer nada, irmão. O povo, quando olhava para o gigante, e vamos continuar falando sobre Davi, que se tornou para nós o perfil, quando as pessoas olhavam para o gigante, via a morte. Mas Davi, quando olhou para o gigante, o que ele viu ali? Oportunidade. E tem gente que não está conseguindo enxergar a oportunidade. Por quê? Porque não está ligado com Deus o suficiente. Porque a pessoa que não anda com Deus, o olhar dela sempre é negativo. Ela não consegue ter a confiança. Quem está entendendo? Ela não consegue adquirir essa confiança. A confiança se adquire com a comunhão com Deus. Então, aproveite a oportunidade. Essa palavra veio no momento certo, na hora certa. Talvez você está tendo a oportunidade, mas talvez você não está enxergando ali a capacidade. Pastor, eu acho que eu não posso. Para mim é muito. Para mim é muito difícil. As pessoas apresentaram para mim, vamos fazer isso aqui. Eu falei, ih, rapaz, isso aqui para mim não dá não. Isso aqui está longe do meu alcance. Mas talvez há no seu coração um desejo. Olha como foi que surgiu a oportunidade para Davi. Vamos ver o que diz 1 Samuel 17:15. 1 Samuel 17:15. Vamos ver rapidinho lá. 1 Samuel 17:15. Na época, o Golias já estava ameaçando o povo de Israel, e os 3 irmãos mais velhos de Davi tinham ido para a guerra. Davi não foi, porque ele era pequeno, era jovem, acharam que ele não tinha capacidade. Olha isso. Então achavam que ele não podia ir para esse negócio de guerra. Ele é um garoto, fica cuidando de ovelha, mas ele já tinha sido ungido. Quem está entendendo? Ele já tinha a unção de Deus sobre ele. E quando você recebe a unção de Deus, você tem que entender que você recebeu a capacidade de Deus, o poder de Deus, a habilidade. Há um versículo na Bíblia que diz que nenhuma habilidade nos falta. Então, quando você assume Jesus como teu Salvador, e você começa a andar em comunhão com Deus, Deus te dá toda a habilidade, capacidade que você precisa para tudo que acontecer no caminho da sua vida. Então, o dia que surgiu uma dificuldade, você fala, eu não consigo, eu não sei fazer, sabe? Busque a Deus, porque se apareceu, porque você tem capacidade. Talvez você ainda não tenha o entendimento. Nenhuma habilidade nos falta, não falta nada. E aí o texto diz assim, os 3 irmãos foram, e aí a Bíblia diz, Davi, porém, ia e voltava de Saul, para apacentar as ovelhas de seu pai em Belém. Então Davi ficou, ele não foi para a guerra, porque achava que Davi não tinha capacidade. Mas Davi, ele ficava assim, enquanto o pessoal estava na guerra, Davi cuidava das ovelhas, voltava para casa, cuidava das ovelhas, e era o homem ungido. Versículo 16. E chegava-se, pois, o filisteu, pela manhã e 2 vezes ao dia. Então chegava-se, pois, o filisteu pela manhã e à tarde, e apresentou-se por quantos dias? 40 dias. Imagina só, era um gigante Golias. Ele era, desde quando nasceu, só vivia em guerra. E a palavra de Deus fala que esse gigante se apresentava de manhã e dizia assim, aqui não tem homem não? Para me enfrentar? Irmão, tinha todos os melhores soldados naquele dia lá. Inclusive os 3 irmãos de Davi, que eram homens capazes. Eram fortes. Mas ninguém se achava capaz para enfrentar quem? Para enfrentar o gigante. Porque todo mundo dizia, rapaz, quem enfrentar isso aí vai morrer. O camarada que se atrever aí, pegar a espada e dizer, eu vou, coitado, isso aí já está sentenciado, ele vai morrer. Tinha aquele que não ia, mas também já tirava a coragem do outro. Que é bem assim hoje. É ou não é? Fulano não vai, mas coloca medo no outro. Se você for, você vai ver. Se eu fosse, você não ia.
A coisa é muito séria, a gente não tem capacidade não, você é louco? Você vai fazer isso aí? O camarada não vai, mas ele coloca medo no outro, tira a coragem. E a pessoa que ia, que não ia, né, eu ficava olhando e falava, que você acha que eu vou enfrentar isso? Então, durante 40 dias, irmão, o povo, o exército ficou parado, tremendo. E a ameaça vinha de manhã e de tarde. Mas ninguém conseguiu enxergar ali a oportunidade. Todo mundo enxergava a morte. Aí o que aconteceu? O pai de Davi, eu acho que até o versículo 17, não coloquei no esboço, mas eu posso falar. E disse Jessé a Davi, seu filho, toma, peço-te para os teus irmãos, uma efa desse grão tostado, e esses 10 pães, e corre a levá-los ao arraial aos teus irmãos. Você lembra a semana passada que eu comentei, que eu ia falar hoje? Depois que Davi foi ungido, ele voltou a cuidar das ovelhas. Porque ele estava esperando o quê? A oportunidade. Deus já me deu a capacidade, eu creio. Deus já colocou no meu coração um desejo de ser rei. Mas vai chegar a hora. Você tem que aprender a esperar. Diga glória a Deus. Tem gente que não sabe esperar. Então deixa eu te dar um conselho. A Bíblia fala que a paciência é necessária. Você não espera porque você quer, você espera porque é preciso. É uma necessidade. Porque a pessoa que não tem paciência, ela não consegue fazer a vontade de Deus. E ela não pode alcançar a promessa. Se não me engano, isso está escrito em Hebreus, capítulo, deixa eu pegar aqui, 10:36. Porque, que diz ali? Vocês tomaram café, gente? Hã? Eu estou vendo mesmo. A voz não está saindo, né? Porque, o que é necessitais? O que é necessidade? Preciso. É uma coisa que é necessário. Então você não está esperando porque você quer, porque é necessário. E se é necessário, precisa ser feito. Se não fizer, vai dar certo? Não, é isso que Deus está explicando. Tem gente na igreja que não... eu não tenho paciência. Mas se você não tem paciência, é simples. Você não vai alcançar a promessa. Você vai fazer tudo errado, você não vai fazer a vontade de Deus. Por causa desse negócio, você fica falando que não tem paciência. Continua dizendo isso. Você só está fortalecendo algo, uma rebeldia, uma desobediência no seu coração. Você precisa aprender a ter paciência. Diga glória a Deus. Vira e mexe contra a gente, eu não tenho paciência. Esse povo fica cantando. Tem que ter paciência, irmão. Isso aqui é o tempo. É a preparação. Isso aqui... Pastor, o senhor podia descer ali? Podia. O senhor não desceu por quê? Necessidade. Tem coisa que é necessário. Tem que buscar mais. Porque se eu chego aqui e entrego a palavra, você não está preparado, não adianta. Você vai ouvir aqui e vai sair por aqui. Isso aqui, no momento do louvor, você está se conectando a Deus. É necessário. Eu lembro que quando eu cheguei numa igreja no interior, em Jaú, eu cheguei, a igreja estava vazia. E eu reparava que quando eu entrava no culto, chegava todo mundo de uma vez. Falei, opa, o que está acontecendo? E aí eu percebi o seguinte, que tinha um estacionamento da igreja, o povo ficava dentro do carro esperando eu entrar, porque o povo dizia que não gostava de ficar em pé louvando. Mas como que a pessoa entra? A pessoa entrava para ouvir a palavra de qualquer... Ela não estava preparada, irmão, estava desligada, estava dentro do carro, vendo celular, entendeu? Conversando com o outro. Ele não estava preparado, não estava ligado. O início do culto chama-se culto racional. É o momento que você adora a Deus. É o tempo que você está oferecendo para Deus. É necessário. Quem está entendendo? É necessário, irmão, você se ligar a Deus. Eu falava, meu Deus do céu. Aí eu comecei, eu mesmo, começar o culto. Já que o problema era eu que não chegava, então eu falei, então pronto, cheguei.
Tá igual aquele menino, quando perguntar assim, quem descobriu, o que aconteceu quando fulano descobriu o Brasil? O que ele falou? Cheguei, Brasil. Já viu? Cheguei, Brasil. Eu falei, pronto, eu vou começar. Eu falei, meu Deus do céu, eu tinha que começar o culto para o povo chegar, para o povo entrar dentro da igreja. A pessoa não estava indo lá por causa de mim, estava indo lá para cultuar a Deus, irmãos. Quem está entendendo? Para cultuar a Deus. Olha o que diz o versículo. Por quê? Por quê? Necessitais de quê? Então a paciência é uma necessidade. Aprenda. Aprenda. Você precisa aprender a ser paciente. Às vezes as coisas não vão ser do seu jeito. Você tem que ter paciência. Vou fazer uma outra coisa que você não gosta. Olha para o seu irmão. Eu não gosto disso, mas vamos lá. Você tem que ter paciência. Olha para o seu irmão, diga para ele, tenha paciência. Se ele olhou feio, fala de novo. Ele aprender a ter paciência. Porque necessitais de paciência. Irmão, é necessário. Quem está entendendo? É necessário. Pastor, eu não estou... Vou falar a verdade para o senhor. Vai chegar uma hora assim, eu não estou aguentando não. Eu estou perdendo a minha paciência. Então, você está jogando fora aquilo que é necessário. Você precisa dela. Quem está entendendo? Você precisa dela. Porque necessitais de paciência. Para quê? Para quê? Tudo tem um porquê e um para quê, não tem? Para quê? Porque é necessária a paciência. Para quê? Depois de haver feito a vontade de quem? Irmão, se você não tem paciência, a pessoa, quando você encontrar alguém e falar assim, eu não tenho paciência, é porque naquela área essa pessoa não consegue fazer a vontade de Deus. Não consegue. Eu não tenho mais paciência, o outro disse. Isso aqui eu não tenho paciência, então você precisa. Porque provavelmente você não consegue fazer a vontade de Deus, você está na carne. Porque os que estão na carne não conseguem fazer a vontade de Deus, diz a Bíblia. Romanos 8. Você não consegue, você está na carne. Então a Bíblia fala, por que eu preciso ser paciente? Davi foi paciente? Davi foi ungido? Já foi rei de uma vez, hein? De um dia para o outro? Não. Ele disse, Deus já colocou o querer no meu coração. Vou falar sobre isso já. Tenha paciência. Eu vou falar, calma. Deus colocou no coração dele. Deus deu para ele a capacidade para realizar tal coisa. Então disse, tudo que eu preciso eu já tenho. Só preciso esperar o quê? A oportunidade. Vai aparecer. E apareceu. E apareceu como? Apareceu de uma maneira que se fosse você não faria. Então ele foi paciente. Então a Bíblia fala, porque necessitar de paciência. A paciência é necessária? É. É. Para que, depois de haver feito a vontade de Deus, possais alcançar o quê? Irmão, não consegue tomar posse da promessa? Daquilo que Deus está colocando no seu coração, se você não tiver paciência. Porque é ela que faz você andar em espírito. É ela que faz você andar nos trilhos para não errar. Quem está entendendo? Volta lá para Samuel que você vai entender o que Davi fez que talvez você não faria. Imagina, o homem estava ungido como rei. Ele era rei. Estava consagrado, ungido. Aí o pai dele, no momento da guerra, que ninguém queria enfrentar o gigante, 40 dias, todo mundo tremendo. E a ameaça vinha de manhã e de tarde. E aí o pai disse assim, e disse Jessé a Davi, seu filho, toma peço-te para os teus irmãos uma efa desse grão tostado, e esses 10 pães, e corre, e leva-os ao arraial a teus irmãos. E que mais? 18. Porém, esses 10 queijos de leite leva ao chefe de 1000, e visitarás teus irmãos, a ver se lhes vai, e tomarás o seu penhor, a garantia. O Davi foi fazer o trabalho de jegue boy, lembra disso? Você sabe o que é jegue boy, né? É porque não tinha Uber.
Então ele tinha que levar comida e recado. Imagina, ele se tornou menino de recado. E tinha que levar comida para os 3 irmãos. Imagine você, ungido, com a esperança de ser rei, mandar você fazer um serviço desse. Por isso que desde o primeiro domingo eu falo, não despreze os pequenos começos. Foi uma coisa muito simples que gerou a Davi uma grande oportunidade. Quem está entendendo? Às vezes, irmão, tem aquele dia lá que você vai conversar com uma pessoa. Eu gosto muito de conversar. Eu, quando sento com uma pessoa, eu vou perguntando, porque eu quero conhecer, eu quero saber. Porque ali, irmão, eu tenho a oportunidade de aprender, eu tenho a oportunidade de falar, de ensinar, de conhecer a história das pessoas. Porque tudo isso serve para mim como um combustível para mim. Quem está entendendo? E tem gente que não tem essa paciência da comunicação. Não tem gente que não tem? E eu não gosto de conversar. Eu não gosto de receber visita. Não tem gente que é assim? Eu não tenho paciência. Irmão, foi uma visita, quando o Jó estava ainda ruim. No último capítulo de Jó, a Bíblia fala, sabe como foi que Jó recuperou o dobro que ele possuía? Porque Jó começou a abrir a porta dele para receber as visitas. As pessoas que conheciam Jó, Jó, posso ir na tua casa? Ele estava bem? Não. Normalmente, quando a gente não está bem, a gente não quer receber ninguém em casa. Verdade ou não é? Mas você sabia que foi as visitas que Jó recebeu quando não estava bem? Foi essas pessoas que Deus usou. E cada pessoa, sabe o que levava para ele? Dinheiro. Você nunca leu isso? Jó 42, versículo 11, 12. A Bíblia fala que os irmãos, as pessoas se condoeram de Jó e cada um levava uma peça de dinheiro. Você já recebeu alguma visita assim de alguém levar dinheiro para você? Eu já. Eu? Oh, glória. Teve um dia que teve um amigo meu que chegou em casa. Ele chegou 6 horas da tarde. Ele foi sair no outro dia, conversando. No outro dia, 4 horas da manhã. Sentado na mesa conversando. O senhor está de brincadeira. Estou te falando para você. Ele queria conversar, a gente conversava. Aí deu 4 horas da manhã. Você aguentaria? Eu já estou vendo você já dando meia-noite. Ai, abrindo a porta, está no calor, não tá? Eu fico imaginando você já levantando a minha... Você sabe que essa é a tática, né? Quando a pessoa fala assim, ô fulano, olha que hora que é. Então, né? Criança vai estudar de manhã cedo, já está abrindo a porta para a pessoa ir embora. Eu falei, não, mas você tem que ter sabedoria, porque ali aquela visita era uma bênção. E às vezes, quantas vezes Deus não queria te abençoar, mas você disse, não estou bem, não quero falar com ninguém. Mas aquelas pessoas queriam te abençoar e você não percebeu. Quem está entendendo? Você não percebeu. A pessoa que está longe de Deus, ela não vê as oportunidades. Quem está entendendo? Eu estou cheio de problema. Estou cansado. A pessoa quer vir na minha casa para levar a bênção que você está precisando. Quem entendeu? Para levar a bênção que você está precisando. E as pessoas não aprendem. O problema é de não ler a Bíblia. Então Davi, ele foi fazer o trabalho de jegue boy. Como eu falei, não tinha Uber, ele foi de jegue. E foi levar comida e recado. E naquele dia que ele foi fazer isso, uma coisa tão insignificante, né? Foi ou não foi? Naquele dia surgiu a oportunidade. Porque, olha isso aqui, versículo 24, vamos ver. Porém, todos os homens de Israel, vendo aquele homem, o gigante, fugiam de diante dele e temiam grandemente. Você viu todo mundo que olhava para o gigante, tinha medo, queria fugir. Versículo 25, vou ler até o 27. E diziam os homens de Israel, viste aquele homem que subiu? Pois subiu para afrontar Israel. Há de ser, pois, que o homem que o ferir, o rei enriquecerá de grandes
riquezas, e lhe dará sua filha, e fará isenta de impostos a casa de seu pai em Israel. Meu irmão, a palavra de Deus diz que todo mundo olhava para o gigante e tinha medo. Mas havia uma proposta, uma oportunidade. E qual que era a oportunidade? O homem que quisesse enfrentar o gigante, diz a palavra, ia ser muito abençoado. Era a oportunidade. Só que essa oportunidade estava vindo com muito trabalho, com muita guerra. Quem está entendendo? Tinha que haver, o homem tinha que ser capacitado e corajoso para enfrentar o gigante. A oportunidade era boa? Não ia pagar mais imposto. Imagine só, a Receita Federal disse, não precisa mais pagar imposto. Você imagina? Tinha gente, pastor, se eu parar de pagar imposto, eu fico rico. Eu não sei quanto por cento é, 27% que você ganha, acho que está até mais do que isso hoje. Pastor, eu vivo para pagar imposto. Imagina só se falar assim, você não precisa pagar mais imposto nenhum. Tudo que você ganhar é seu. Quem gostaria? Vai ter que enfrentar o gigante. Você entendeu? A oportunidade era boa, não era? Mas era difícil de enfrentar a coisa. E aí a Bíblia fala, versículo 26. Então falou Davi aos homens que estavam com ele, dizendo, que farão aquele homem? Davi estava curioso, falou, vem cá, o que farão aquele homem que ferir este filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Quem é, pois, este incircunciso filisteu para afrontar o exército do Deus vivo? 27. E o povo lhe tornou a falar conforme aquela palavra, dizendo, assim farão o homem que o ferir. Irmão, a proposta era boa, não era boa? Quem quiser enfrentar o gigante, vai ficar rico. Não vai pagar mais imposto, vai casar com a filha do rei. Davi não pensou duas vezes, eu quero. Eu quero. E eu acho que chegava para ele e falou assim, fulano, você está entendendo? Você entendeu qual que é a proposta? Você vai ter tudo, você vai ser rico. Mas você vai ter que enfrentar o gigante. Ninguém quis. A oportunidade, irmão, ela vem no dia mau, no dia da dificuldade. Mas a pessoa que já tem um desejo no coração, ela já sabe que ela tem capacidade. Para melhorar o que eu estou falando, vamos lá para Filipenses 2,13. Estou correndo. Filipenses 2,13. Agora a gente vai entender perfeitamente a palavra de hoje. O que é oportunidade? O texto diz assim, porque Deus é o que opera em vós. O quê? Tanto o quê? Tanto querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. Então deixa eu explicar isso aqui para você. E presta atenção. Comecei lá atrás dizendo para você que a oportunidade vem para todos. Todo mundo pode ter oportunidade. Expliquei para você, aqui na palavra, em Efésios 5,16, que você precisa aproveitar essa oportunidade. Mostrei para você em 1 Samuel que Davi só teve oportunidade quando ele foi fazer algo insignificante. Ele aproveitou algo tão simples, mas ele viu ali uma oportunidade. Também agora estou mostrando para você que Deus coloca o quê? O querer. Então a Bíblia está dizendo, ó, porque Deus é quem opera em vós tanto o querer, a vontade de realizar, a vontade de ser algo, de ser alguém, de fazer tal coisa, é Deus que coloca. Então é Deus que coloca o querer, o desejo. Pastor, o que adianta ter o desejo, a vontade, se eu não tenho capacidade? E quem disse que você não tem? Porque o texto diz assim, porque Deus é quem opera, que coloca em você o querer. Mas não é só o querer, não. Ele coloca em você também o... Irmão, Deus nunca vai te dar uma missão. Deus nunca vai te dar uma palavra, uma condição que você não possa realizar tal coisa. Se foi Deus que colocou o desejo, Deus está te dando também a capacidade de realizar a tal coisa. Deus nunca vai dar uma missão que você não possa cumprir, que você não tenha capacidade. Quem está entendendo isso? Eu senti no coração, há muitos anos atrás, eu era novinho. Eu lembro que o pastor colocou um coração e disse, Deus pode satisfazer o desejo do seu coração. E eu estava sentado, eu olhava para aquele coração,
E o meu coração ficava até agitado. E o pastor disse, faça um pedido daquilo que está no seu coração. E o meu coração batia forte. Porque naqueles dias Deus estava me chamando para fazer a obra. E eu olhava para o pastor e eu disse, Deus, como que eu vou? Eu não consigo ser igual a esse pastor, eu queria. Eu queria me tornar um pregador da tua palavra. Mas eu acho tão difícil para mim, e o meu coração agitava. E aquilo começou a crescer, esse desejo começou a crescer no meu coração. E eu vi que esse desejo não era meu, o querer era de quem? E aí eu fui aprendendo também que quando Deus coloca o querer, Deus também me dá o quê? O efetuar. A condição de realizar aquele desejo. Quem está entendendo essa palavra? Irmão, Deus está te dando a capacidade. Pastor, toda vez que eu oro, meu coração deseja. Eu fico dizendo, Deus, me ajuda, me capacita. Irmão, Deus já te capacitou. É que você não entendeu como que faz ao usar essa habilidade. Deixa eu falar de novo. Porque Deus é quem opera em vós tanto o quê? O querer. Quem aqui tem alimentado um desejo no coração? Você tem que ver se querer é seu ou é de Deus. E eu acredito que na maioria das pessoas aqui, foi Deus que colocou o desejo. Mas você está se sentindo incapaz. Quem está entendendo? Você se sente uma pessoa que incapacitada. Não é não, irmão. Porque quando Deus coloca o querer, Ele também coloca o desejo de realizar. Você pode. Diga, eu posso. Você tem essa capacidade. Então vamos separar. O querer é a vontade de Deus. E Ele vai dar a visão para você mesmo. Não importa. E o que é o efetuar? O efetuar é realizar, capacitar. Ele vai dar para você a matéria-prima que você precisa para dar certo. É Deus. Agora, o que eu sempre ensino é o seguinte: você tem que tomar cuidado para você que, quando você recebe uma unção de Deus, não usar a unção de Deus do jeito que você quer. Porque no momento que Deus coloca aquele desejo, Ele está te capacitando para aquilo. Não adianta você querer usar para outra coisa. O Davi, quando recebeu a unção, o Davi começou a vencer as batalhas. Ele recebeu a capacidade. Mas aí o Davi, ele começou a achar que ele era muito ungido, e ele começou a achar que ele era garanhão. Ele começou a paquerar as meninas, as moças. Não teve essa passagem de Davi? Que Davi começou, né? Eu sou o rei, eu sou o vencedor. Aí daqui a pouco começou a olhar a mulher casada. Mas por que ele fez isso? Porque as pessoas viam que ele tinha o desejo de Deus, a capacidade, e ele começou a usar para outras coisas. E Davi, ele gerou muito problema para ele. Ficou essa mancha, não foi? Porque Davi começou a achar que ele poderia fazer qualquer coisa com a unção. Não pode não. Se Deus está lhe capacitando, é para aquilo ali. É para o seu trabalho, é para a sua família. Não vai querer usar a unção de Deus para outras coisas e coisas erradas que você vai se dar mal. Teve uma vez que um pastor contou um caso de um vizinho dele, ele tinha 60 anos. Mas aí a mulher dele o deixou, mas ele era meio vaidoso. Parece que quando vai tendo um pouquinho mais de idade, começa a ficar meio vaidoso, né? E esse vizinho era meio vaidoso, rapaz. E todo lugar que ele ia, ele levava um pente. Quando ele via uma moça, ele já começou. Não tem gente que é assim, né? Você tem pente aí? Não tem. Mas já viu tem uns pessoalzinhos que andam com uns pentes, né? Onde chega... Aí o nome dele, eu acho que era Abraço, o nome dele. E aí ele começou a usar umas roupas meio de jovem, ele começou. Onde passava, tudo era o pente. Aí tinha um guardar um pente. Aí o pastor, ele era adolescente, não era da igreja na época, não. Ele falou, eu me escondi atrás da parede, estava vindo da escola, e eu me escondi e eu vi ele passando. E aí eu me escondi, eu comecei a gritar assim, ele não me viu, eu falei, Gatão! Ele. E o pastor disse, Gatão! Aí passou umas meninas e já pegou o pente.
E estava tudo. Chegou em casa lá. Chegou na casa dele lá. Estava contando por si. Você tem que ver. Eu estava passando na rua, as meninas começaram a gritar, gatão, gatão. E aí ele chegou e ele falou assim, é mesmo? Eu falei assim, então, você tem que ver as meninas. As meninas passou, gatão, e já penteou o cabelo. Coitado, ele falou assim, era eu que estava gritando o seu nome. Mas tem gente que é assim, irmão. Tem gente que vai até sumir com o pente agora. Tem gente, às vezes, irmão, que quer usar a capacidade que tem para outras. Irmão, a capacidade que Deus te deu, Deus colocou o querer. A capacidade é para você cumprir aquilo lá. Se você usar para outras coisas, Deus não vai te abençoar. Você vê esse pessoal que dá golpe? E uma pessoa tem uma capacidade, ela podia ser um bom vendedor. Podia ou não podia? Podia ganhar um dinheiro digno, mas ele está usando aquilo para outros fins. Daqui a pouco vai perder a sua liberdade, vai ser preso, vai ser envergonhado, vai ou não vai? A pessoa não entendeu, irmão. Talvez você também não esteja entendendo. Como que é a unção, pastor, que Deus está me dando a capacidade? Imagina, vamos dizer que você trabalha e todo dia você pega lá um transporte público, aqui em Guarulhos, mas todo dia você está chegando atrasado. Aí você vai lá, junta um dinheiro para comprar um carro. Você vou comprar um carro. Vou parar de ficar dependendo do ônibus, vou comprar um carro, chegar mais cedo. E aí você junta o dinheiro, e aí você tem a ideia, em vez de comprar um carro, você compra um trator. Aí você sai para pegar a Dutra. O que vai acontecer? Irmão, em 3 dias você tá amaldiçoando o trator. Porcaria, isso aqui não presta. Você para que eu comprei esse negócio? Porque você comprou o trator para andar na Dutra. Hora do rancho. Imagina. O problema foi o trator? O trator veio com defeito? Veio. Tinha problema o trator? O trator é útil, mas não para aquilo que ele precisava. Você entendeu o que é a unção? Às vezes a pessoa tem, mas se ele morasse na roça, na fazenda, seria útil? Ia fazer bem para ele? O problema foi o trator. Foi aquilo que o dinheiro que ele foi usar. Deus deu para ele. Então, quando você tem um querer, aí Deus te dá uma capacidade e você usa para outros fins, não vai dar certo. Irmão, Deus te deu uma unção para você fazer tal coisa. Quem está entendendo? Eu já vi muita gente que é empresário, muito inteligente. Ah, já sei. Eu vou ser pastor porque eu sou muito inteligente. Não vai funcionar, irmão. A mesma coisa, o pastor tem uma sabedoria, ele prega. Olha, se o pastor fosse empresário, não vai dar certo. Está entendendo? Não vai funcionar. Porque Deus te deu uma capacidade para você usar para aquela missão. Você entende isso? Quem está entendendo? Para aquela missão. Deixa eu ser mais claro. Tinha uma senhora que ela tinha uma elétrica. Ela não, o marido. 2 filhos. Quem tocava o negócio é o marido. O marido morreu, ele pesava mais de 200 quilos. Ele morreu de trombose. E ela foi tocar o negócio. Não estava dando certo. Ela estava tirando de um lugar para sustentar em outro. Não estava dando certo. Ela chegou numa segunda-feira para mim e falou assim, pastor Valquir, a elétrica que meu marido deixou vai fechar, porque a gente não está conseguindo dar conta, a gente não vende, não sei o que está acontecendo. Eu olhei para ela assim e falei, irmã, qual o talento que Deus te deu? Você está pegando? Vocês estão aqui? Vocês estão ouvindo? Falei, qual que é o talento da senhora? Eu gosto de fazer comida. Ah, a senhora gosta de fazer isso. A senhora faz bem? Faço. A senhora se realiza? Sim. Aí eu já peguei. Falei, opa. Ela não entendeu. Porque Deus tinha colocado nela um querer, e aquilo que ela fazia, ela gostava. Ela se realizava. E quando ela fazia, dava certo.
Eu disse, irmã, é simples. Vende comida. Falei para ela. Ela falou, pastor, como assim? Irmã, faz comida. Começa a vender marmitex. Ela falou, como assim? Eu falei, irmã, para cada pessoa Deus deu um talento. E Deus, Ele vai abençoar você naquela área lá. E você sabe fazer o negócio. Não adianta você se aventurar em coisas aí que você não sabe fazer. Não, porque fulano está ganhando dinheiro. Você não entendeu. Deus te deu um talento para você fazer aquilo ali. E naquilo ali, você vai ser bem sucedido. Não adianta você querer fazer outra coisa que não vai dar certo. Você está entendendo? Talento, irmão. Talento. Porque se você fizer aquilo que Deus te ensinou, vai dar certo. Ih, pastor, tem um monte de gente que abriu esse negócio e não deu certo. Mas para você vai porque Deus te deu o talento e Deus te ungiu para aquilo. Quem está entendendo essa palavra? Irmão, aprenda a palavra. Aprenda. Aí, presta atenção. Aí ela foi lá e falou, tá bom. Na primeira semana ela começou a fazer marmita, colocou placa, começou a vender. Irmão, em 15 dias ela vendeu mais com marmitex do que na elétrica. Essa mulher ela fechou a elétrica e passou a vender marmitex. Depois montou o restaurante dela. Você está entendendo? Mas essa mulher ela tinha o querer. Eu falei, pastor, sempre quis trabalhar com isso. Mas eu sempre achei assim que não ia dar certo. Falei, irmã, porque a senhora não tinha o entendimento. Quem está pegando essa palavra, irmão? Irmão, se você não entender isso aqui, pelo amor de Deus. Mas melhor do que isso, só isso. Porque ela queria fazer o que o marido estava fazendo. Mas era do marido, não era ela. Ela não tinha unção para aquilo. Mas quando ela começou a fazer aquilo que Deus tinha colocado o quê? O querer no coração dela, ela percebeu que ela tinha unção para o negócio. E deu certo. Começou a sustentar. Irmão, essa mulher ganhava livre, quase 10 mil reais vendendo marmitex em casa. Livre. Você está entendendo um negócio desse? Em pouco tempo. Em pouco tempo. Fazia o que ela gostava. Ela gostava de fazer comida, de cozinhar. E ela viu que ela tinha aquela unção. E Deus começou a abençoar a vida dela. A unção Deus está te dando hoje. É a oportunidade. Hoje eu vim despertar em você esse querer que está dentro do seu coração. Foi Deus que te deu. Não tenha medo, não. Não tenha medo, não. Esse querer foi Deus que colocou em você. Pastor, mas o que eu quero fazer é difícil. Você que não entendeu, porque Deus já te deu a unção. A capacidade para realizar a coisa e você vai ser bem sucedido no que você fizer. Quem entendeu essa palavra, diga amém. Diga obrigado, Jesus. Vamos ficar de pé que eu quero orar por você. Melhor do que isso, só isso, né, irmão? A sua capacidade vem de quem? Vem de Deus. Aprenda isso. Deus está colocando perante você oportunidade. Oportunidade. Antes de ser pastor, eu fiz tanta coisa, irmão. Quis fazer tanta coisa. Mas não ia. Não ia. Eu falava, Deus, por quê? Eu estudei, eu fiz, mas a coisa não ia. Até um dia que eu estava fazendo uma prova, acho que para entrar na aeronáutica. Eu tinha gastado dinheiro, tempo. Tinha estudado. Quando eu peguei a prova, comecei a fazer, coloquei meu nome. E Deus falou comigo, você sabe que você não está... Esse aí não é teu lugar, né? Falei, Jesus, não faz isso. O Senhor tem que fazer essa prova. Porque quando eu saí de casa, minha mãe já fez o sermão. Se você voltar e não der certo, você vai ver. Ali eu estava com medo de Deus e da minha mãe. Falei, meu Deus do céu, e agora? Irmão, eu baixei a cabeça, diante do Espírito Santo está aqui a palavra. Falei, Deus, Senhor Deus, eu preciso fazer isso.
Mas naquele dia o Espírito Santo falou, igual falou com o missionário. Você não vai ser médico não, você vai ser pastor. Eu falei, Deus, eu não quero. E Deus falou assim, eu vou te usar, você sabe para que eu te chamei. Irmão, eu só escrevi meu nome e devolvi a prova. Acho que era um general que estava lá. Toma. Falou, você não vai fazer? Ainda dá tempo. Falou, não. Isso aqui não é para mim. Voltei para casa. Sofri, irmão. Pensa o seu irmão. Pensa um sermão que eu ouvi. Como que pode? Você não quer nada com a vida. Eu ouvi tanta coisa. Eu falei, Deus, o que eu fiz foi por obediência. E graças a Deus que eu obedeci. Graças a Deus que eu obedeci. Se você não tivesse obedecido. Agora, não sonhe sonhos que Deus não te deu. Não se aventure em coisas que Deus não te chamou. Porque não vai dar certo. Quem está entendendo? O dia que Davi pegou a unção e quis usar para desejar a mulher dos outros, para pegar aquilo que é dos outros, não, isso aí não veio de Deus. E Deus vai colocar um querer desse? Para a pessoa fazer coisa errada? Claro que não. Mas se você vê que o querer que Deus está colocando em você é para promover, irmão, o reino de Deus, é para agradar a Deus, não é para prejudicar os outros, Deus está te dando a unção para você fazer, é a oportunidade. Coloca a mão no seu coração que eu quero orar por você. Pai, é só uma oração que eu quero fazer agora, porque eu preguei, e eu tenho certeza que esta palavra, meu Deus, alcançou os corações certos aqui hoje. Porque o dia que Davi usou o querer de Deus e a capacidade que Deus deu para ele para fazer algo errado, Pai, ele pagou um preço tão caro. Mas aqui, meu Deus, tem pessoas que precisam, Espírito de Deus, despertar o dom que é dentro de si. Aqui há pessoas, meu Pai, que enquanto eu pregava essa pessoa, meu Pai, o coração dela começou a agitar como o meu, quando eu estava dentro da igreja. Porque tem gente aqui que está lutando, mas tudo que está fazendo não está dando certo. Esta pessoa, meu Pai, ela se vê um peixe fora d'água, porque não foi para isso que o Senhor chamou. Mas quando essa pessoa, meu Pai, entender que o querer é de Deus, e essa pessoa precisa ter paciência, até o Senhor colocar ela no lugar certo, no momento certo, Pai. Dá sabedoria para esta pessoa, Jesus. Porque Davi aproveitou a oportunidade no momento, meu Deus, tão simples. Foi levar comida e recado. Mas naquele dia surgiu uma grande oportunidade. Você tem um desejo no coração? E eu quero que aqui dentro da casa de Deus você fale para Deus qual é o desejo que está no seu coração. Porque esse querer veio de Deus. Talvez toda vez que você escuta uma palavra, esse desejo ele reacende, ele aparece. E você fala, meu Deus, parece que eu estou indo na direção contrária. Porque o meu coração deseja uma coisa e eu estou indo para outra direção. Mas se você está tendo paciência, então você está fazendo aquilo que é necessário. Porque a paciência é uma necessidade para se fazer a vontade de Deus. E assim você vai alcançar a promessa. Pai, tudo o que eu falei aqui foi especial. E o que eu preguei, eu também recebi. Fala com Deus qual que é o seu desejo. Não tenha medo de falar, fala para Deus, fala para Deus. Não importa qual é o tempo, qual é a sua idade. Talvez você diga, mas o tempo passou. A promessa de Deus não tem tempo de validade, meu irmão. A promessa de Deus é válida. Fala para Deus qual é o seu desejo, porque Deus vai te dar a oportunidade. Deus vai te dar a oportunidade. Talvez é uma faculdade, talvez é de você ter o seu próprio negócio, de trabalhar naquilo que você gosta, aquilo que Deus te deu um talento. Todo mundo diz, quando você faz isso, por que você não faz para outras pessoas?
Você tem um talento para fazer isso. Você é uma pessoa que tem um talento para cuidar de criança. Você gosta, mas você diz, mas isso aqui não garante o sustento para a minha casa. Mas você não entendeu, porque foi esse talento que Deus te deu, e vai ser nesta área que Deus vai abençoar você. Oh meu Deus, valeu a pena, meu Pai, eu ficar acordado hoje nesta madrugada e buscar do Senhor uma revelação, uma palavra. Valeu a pena, meu Deus. Valeu a pena, Espírito Santo, de ficar, meu Deus, com meu sono, meu Pai, atrasado, para trazer essa boa palavra aqui hoje. Fala, meu irmão, fala. Você ainda não falou. Você precisa ser mais ousado. Você precisa ser corajoso. Não adianta apenas ter o querer, não adianta apenas ter a capacidade de Deus, se você não é corajoso. Fala, Deus, eu quero. Fala, Deus, se o Senhor me der a oportunidade, eu quero. Fala, Deus, eu só preciso da oportunidade, então me faz enxergar a oportunidade. Diga assim: Senhor Jesus, me prepara, não me deixe esquecer esta palavra de hoje. E quando eu estiver agitado, sem paciência, querer desistir, que o Senhor me faça lembrar desta palavra de hoje. Diga obrigado, Senhor. E vamos dar uma linda salva de palmas para Jesus. Amém? Quem entendeu essa palavra? Irmão, eu não estou mais filmando, eu estou gravando. Escuta essa palavra. Até eu vou escutar. Depois o nosso líder da comunicação, junto com a esposa e o pessoal, vão lá, postam, estão fazendo um bom trabalho. Eu quero ouvir de novo, porque essa palavra veio de Deus. Talvez você está sendo a pessoa certa, fazendo a coisa errada. Talvez você é a pessoa certa, fazendo a coisa errada. Talvez você está fazendo a coisa certa, mas você não é essa pessoa que devia fazer. Procura ter o entendimento da palavra. Amém? Senta. Deixa eu explicar para você o que nós vamos fazer. Até coloquei, domingo das oportunidades. Eu quero falar mais sobre isso. Irmão, que vergonha. Até um cego, quando Jesus passou por ele, e ele ouviu, ele não enxergava, e Jesus passou, e ele perguntou: quem que está passando aqui? É um Jesus, cura todo mundo. O homem começou a gritar e não perdeu a oportunidade. Até um cego, que vergonha. Até um cego, mendigo, cego, aproveitou a oportunidade. E a oportunidade está passando, e às vezes a pessoa não está agarrando a oportunidade, porque acha que não tem capacidade, acha que não vai dar certo. É nisso que Deus vai te abençoar. Você pegou aquela parte que eu orientei aquela mulher, do talento? Quem lembra? Você pegou isso? Pastor, mas o que o senhor falou foi sério. Foi. Eu falei: irmã, vai vender comida. Vai vender marmitex. Olha a responsabilidade. Você viu? Mas eu estava ligado com Deus. Eu falei: olha, não adianta você fazer uma coisa que você não foi chamado. E quando Deus chama, o que Deus faz? Deus te chamou? Chamou. Foi Deus que chamou? Foi. Usou alguém? Foi. Então Deus está te dando capacidade. Deus está te dando habilidade. Você precisa ter esse entendimento. Tem muita gente que precisava ouvir isso aqui. Domingo que vem já vai ser março. Acho que vai ser dia 2 já, né? Dia 2 de março. Esse dia 2 é muito importante. Primeiro para você. Eu quero que você escreva. Não espera para chegar domingo, não. Porque tem gente que só escreve. E tem gente que nem escreve o pedido. Hoje você já falou aqui dentro da igreja qual que é o desejo do seu coração. Não falou? Falou ou não falou? Mas eu quero que você escreva. Eu aprendi um tempo atrás que você precisa escrever. Malaquias fala: escreve. Escreve. Abacuque também diz: escreve. Escreve o seu sonho. Não precisa colocar nome, não. Escreve qual que é o seu sonho. Escreva aquilo que você quer ser. Pastor, meu sonho é ser pai. Talvez para muitos não é, mas para você é. Eu quero ser mãe. O que para muitos é fácil, para você não é. É ou não é?
Eu vi gente, irmão, que sofreu muito. Eu quero, porque Deus não me dá a chance, a oportunidade de ser mãe, eu quero ser. Mas ser mãe é um ministério, ser pai é um ministério. Então Deus tem que dar essa condição para você, é um ministério. Mas Deus já te colocou esse querer? Eu quero, pastor. É o maior desejo no meu coração. Então Deus já te capacitou para isso. Mas essa semana, coloque em oração. Amém? Ou talvez o que está faltando para você foi a paciência. Você não está tendo paciência, você não está vendo o que é necessário, por isso que a coisa não está funcionando. O importante é você parar um tempo essa semana e ouvir de novo a pregação de hoje. Tem gente aqui que a vida vai mudar, irmão. Eu tenho certeza que em breve eu vou estar ungindo novos negócios, novos bens. A gente vai estar ouvindo mais testemunhos. Espero. A não ser que você não seja a pessoa. Você é a pessoa? Você se encaixa no perfil? Então vai ser breve. Tenha paciência. E aproveite Aproveita, viu? Especialmente no dia que você não estiver bem. Porque naquele dia é uma oportunidade. Amém, Jesus? Hoje não vou na igreja, não. Oportunidade, você está perdendo. Você vai perder. Hoje quero ficar em casa. Hoje vou... Não. Lembra? Oportunidade.